O clima nos boxes de Brackley e Brixworth é de um otimismo que beira a arrogância, mas em Maranello e Milton Keynes a palavra usada é outra: trapaça. À medida que a temporada de 2026 se aproxima, trazendo consigo a maior revolução técnica na história dos motores da Fórmula 1, a Mercedes se vê novamente no centro de uma tempestade política e técnica que pode definir a próxima década do esporte. O foco da controvérsia não é algo visível a olho nu, mas sim um fenômeno físico que os engenheiros alemães parecem ter domado com uma precisão cirúrgica: a expansão térmica dos componentes internos do motor. O regulamento de 2026 impôs um limite rigoroso para a taxa de compressão dos novos motores V6 turbo, reduzindo-a de 18 para 16 para 1. Essa mudança foi pensada para nivelar o jogo e facilitar a entrada de novas fabricantes, como a Audi. No entanto, o medo que paralisa as rivais é a descoberta de que a Mercedes encontrou um buraco nas regras que permite que seus motores operem com uma compressão muito superior na pista, enquanto permanecem estritamente legais nos testes estáticos da federação. A regra diz que a medição deve ser feita em temperatura ambiente, com o motor frio. O truque da Mercedes residiria no uso de ligas metálicas avançadas e componentes que, ao atingirem a temperatura de operação de centenas de graus Celsius, expandem-se de tal forma que reduzem o volume da câmara de combustão, elevando a compressão real para níveis próximos de 18 para 1 durante a corrida. O ganho estimado por essa manobra é devastador em um esporte decidido por milésimos. Engenheiros rivais sugerem que esse diferencial de compressão entrega entre 10 e 15 cavalos de potência extra apenas no motor a combustão, o que se traduz em quase meio segundo por volta em circuitos de alta velocidade. Para a Ferrari e a Honda, isso não é apenas engenharia inteligente. É uma violação do espírito do regulamento, que afirma que o carro deve estar em conformidade com as regras em todos os momentos da competição, e não apenas quando está desligado na garagem. A Federação Internacional de Automobilismo encontra-se em uma posição delicada. Como punir uma equipe por um fenômeno natural como a expansão térmica? A Mercedes alega que apenas otimizou a física dos materiais e que, se as rivais não previram esse comportamento térmico em seus próprios projetos, o erro foi de planejamento técnico, não de ética. Mas a controvérsia não para na compressão. Relatos de bastidores indicam que a FIA teve que intervir às pressas para fechar um segundo buraco relacionado aos sensores de fluxo de combustível. Com a mudança para combustíveis 100% sustentáveis, a medição da energia agora é baseada em joules por hora em vez de quilos por hora. Suspeita-se que a Mercedes tenha desenvolvido um sistema para manipular a temperatura do próprio sensor de fluxo, alterando a densidade e a leitura do combustível no momento exato da medição, permitindo que o motor receba uma dose extra de energia sem que o sensor oficial detecte a irregularidade. A mudança repentina na redação das regras em dezembro de 2025, proibindo explicitamente qualquer dispositivo que altere a temperatura do medidor, foi vista como uma confirmação de que alguém estava explorando essa área cinzenta. O impacto dessa vantagem vai muito além da equipe oficial da Mercedes. McLaren, Williams e a recém-chegada Alpine também utilizarão esses motores, criando um bloco de 8 carros que poderiam, em teoria, dominar completamente o grid de 2026. A Red Bull Powertrains, que agora corre contra o tempo para replicar a tecnologia térmica, teria tentado contratar engenheiros-chave da Mercedes para entender o segredo, mas os contratos de confidencialidade e as cláusulas de quarentena impediram uma transferência rápida de conhecimento. O clima é de guerra fria tecnológica. Se a Mercedes começar a temporada de 2026 com a vantagem que os simuladores sugerem, a Fórmula 1 pode enfrentar um novo período de hegemonia absoluta, semelhante ao início da era híbrida em 2014. Enquanto os advogados das equipes preparam dossiês de protesto para a primeira corrida da temporada, Toto Wolff mantém a postura de que a Mercedes apenas leu o regulamento com mais atenção que os outros. Para os críticos, é o retorno do fantasma da vantagem injusta, uma trapaça camuflada sob a pele de inovação de materiais. Para os fãs, resta a dúvida se o novo regulamento cumprirá a promessa de equilíbrio ou se a genialidade, ou a astúcia, dos engenheiros de Brixworth já decidiu o campeonato antes mesmo da primeira luz verde se apagar. O medo das rivais não é apenas que a Mercedes tenha trapaceado, mas que ela tenha feito isso de uma forma que a FIA seja legalmente incapaz de impedir.